Bom, como eu falei sobre a Guerra dos 100 Anos, cujo link está na descrição desse vídeo, a Inglaterra passou um período de transição e rivalidade entre seus nobres, que aconteceu logo depois da morte de Eduardo III em 1377. O final dos anos 1300, início dos anos 1400, ou seja, o início do século XV, foram bastante conturbados para a política da Inglaterra. O rei Henrique VI, que foi herdeiro do rei Henrique V, não sabia bem governar e nem conduzir uma guerra direito. E assim cresceu bastante a rivalidade entre os York, que era a rosa branca, e os Lancaster, que era a rosa vermelha, que eram as dinastias predominantes na época, e suas respectivas simbologias. Bem, os Yorks, a rosa branca, não tiveram escolha e tiveram que apoiar o rei inglês Henrique VI até o final da Guerra dos 100 Anos. A ideia era esperar esse rei morrer para então pegar o trono, já que esse rei não tinha nenhum herdeiro. E esse rei perdeu feio a guerra. Não tinha habilidades para conduzir uma guerra e ficou mal na fita. Mesmo com o fracasso do rei inglês, o líder da família York, Ricardo de York, apoiou a permanência de Henrique VI no trono, mas no fundo ele só queria mesmo esperar a morte desse rei, que estava bem velho e, como eu falei, sem nenhum herdeiro ao trono. No entanto, o rei Henrique conseguiu conceber um herdeiro, quem diria. Isso desagradou os planos de Ricardo de York, que estava de olho no trono inglês. Ricardo ficou o pé da vida, né? E se uniu para acabar com os planos de Henrique VI e juntou um grupo de barões que exigiram o afastamento dos Lancaster dos quadros da administração real. O rei Henrique se sentiu insultado com isso, com tamanha traição, e uniu forças contra Ricardo. E em 1455 começou uma batalha chamada de Batalha de St. Albans. E os exércitos de York venceram as tropas reais. Foi então um levante que deu certo para os York contra o rei. A Inglaterra saía então de uma guerra e entrava em outra. A situação realmente não estava fácil. Ela precisou até mesmo abandonar a Guerra dos 100 Anos para lidar com esta guerra civil. Logo em seguida, Ludford Bride, que era dos Lancaster, ou seja, era aliado do rei, apoiou o rei e conseguiu bater os York, que se refugiaram na Irlanda. Ricardo dos York demorou bastante assim para se recuperar, mas ele conseguiu isso numa batalha em 1460. E aí sim, Ricardo finalmente conseguiu o que tanto queria e chegou ao trono britânico. Mas em uma nova batalha, chamada de Batalha de Wakefield, foi brutalmente assassinado por seus inimigos. Os York continuaram lutando e vencendo, mesmo sem Ricardo. E eles proclamaram o rei Eduardo IV como o novo rei da Inglaterra. Mas os Lancaster não desistiram. E em 1469 o barão Warwick e o duque de Clarence se juntaram aos Lancaster. E aí eram dois grandes nobres se juntando às Rosas Vermelhas. Eles deram um jeito de recolocar o rei Henrique VI no poder. Mas foi uma bagunça tremenda, pois Eduardo reapossou o trono outra vez em 1471, em uma grande vitória na Batalha de Barnet. Ele executou a sangue frio vários membros da família Lancaster, inclusive o rei Henrique VI e seu futuro herdeiro. Eduardo IV morreu em 1483 e agora quem iria buscar o trono era um outro Henrique, chamado de Henrique Tudor. Esse Henrique não tinha nada a ver com a situação, mas ele saiu lá da Bretanha, que é na região da França, com um exército de 5.000 homens e simplesmente venceu um exército com o dobro do seu tamanho, o exército dos Yorks, na Batalha de Bosworth. Então foi coroado como o rei Henrique VII
e se casou ainda com Isabel de York, unindo as casas de York com as suas. A dinastia de Henrique VII era uma dinastia grande, a dinastia Tudor, e passou a ser representada como uma sobreposição das duas outras dinastias, a Rosa Vermelha, que era a família Lancaster, e a Rosa Branca, que era a família York. E a dona da Inglaterra agora era a família Tudor. Agora, colocando um pouco da minha opinião, ou seja, o meu ponto de vista, essa guerra praticamente não teve tanto sentido. A família York, que iniciou esse levante contra Henrique VI, conseguiu sim matar o rei Henrique e entrar no poder, mas logo depois se perdeu para uma outra família que não estava nessa guerra. Isso só mostra que a busca por poder incessante, essa busca por riquezas, é mesmo uma corrida atrás do vento. Não tem sentido, pois sempre vai ter alguém que vai querer tomar o seu lugar. O seu lugar nunca vai ser seu. Não vai ser alguma coisa que você vai conquistar e se tornar uma pessoa tranquila por estar desfrutando da sua conquista. Por isso, eu vejo como uma grande história para a Inglaterra, mas uma fatalidade para essas duas famílias, Lancaster e York, que estavam lutando entre si, e só deixar espaço para que a família Tudor se revelasse e conquistasse o poder. Logo, essa família Tudor também não iria se manter no poder, iria sair alguns anos seguintes, mas esse é tema para outro vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, compartilhem, se inscrevam, vai ajudar demais o canal. Eu estou aqui me empenhando, dando sangue aqui, tentando caprichar nos vídeos e é o meu começo. Espero que estejam gostando. Até mais.